Senhor Jesus, falando das Escrituras do Antigo Testamento, ele disse aos judeus dos seus dias: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando Jesus disse isso, não havia nenhum versículo do Novo Testamento. Tudo era Antiga Aliança. O Novo Testamento é o comentário, inspirado pelo Espírito Santo do Antigo, a explicação do Antigo. E meus amados irmãos, hoje nós vamos continuar, estamos caminhando para o término das meditações em Cantares, onde aquele livro testifica de Cristo. Testifica do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Um esposo e uma esposa. Um noivo e uma noiva. E um relacionamento íntimo, assim como de marido e mulher. Evidentemente que no âmbito espiritual. E aqui, irmãos, em Cantares capítulo 8, nós vemos a noiva falando com o noivo. E ela diz, no versículo 3, por favor. Aliás, Cantares 8 e 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Quem é esta que sobe do deserto? Quem é? Vê se vocês aprenderam. Se vocês não aprenderam, está ruim. Está terminando o livro, não aprendeu? Quem é esta que sobe do deserto encostada ao seu amado? A igreja. A igreja. Quem é o amado da igreja? Jesus. Jesus. Crente só presta encostadinho a Jesus. Amém? Na visão profética foi vista a igreja subindo do deserto, aprazivelmente, quer dizer com prazer, com alegria, encostada ao seu amado. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que o crente deve viver encostado a Cristo. Para nós, Cristo não é como uma religião. Nas religiões, as pessoas elas vão para os templos, elas adoram seus deuses, mas quando termina a reunião, quando termina o culto daquele Deus ou daquela deusa, eles vão embora e o Deus ficou para lá. É verdade ou não é, irmãos amados? Tem mais nada a ver, vem, presta. Eles dizem assim: já fiz a minha obra. Já ouviram essa expressão? Alguém já ouviu essa expressão? Já fiz a minha obrigação. Agora eu posso virar bicho na capoeira. Glória a Deus. Não, o cristão é diferente. O cristão, ele vive aprazivelmente encostado ao seu amado. Quando nós saímos da igreja, nós vamos aprazivelmente encostados em quem? Encostados em quem, meus amados irmãos? Em Jesus Cristo. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vida, Ele é a pessoa inseparável. Inseparável. Jesus é inseparável. Nós vivemos encostados nele, colados nele, grudados nele, de dia e o que mais, meus amados irmãos? De noite. Jesus é quem guia nossos passos, é quem guia nossos pensamentos, é quem guia nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras, nossos relacionamentos. Ele está encostado, ele não ficou preso na igreja, ele não ficou lá num relicário, num sacrário, ele não ficou preso lá. Nós andamos com ele de dia e de noite, aprazivelmente encostados. Amém? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui em Cantares, capítulo 8, que no versículo 5 tem uma linha B. Vamos ver aí, depois do amado, da palavra amado. Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu à luz. Debaixo de uma macieira
te despertei. Os irmãos sabem que lá em Cantares 2 e 3, Jesus é comparado com uma macieira. Vamos ver Cantares 2 e 3. São figuras de linguagem. Evidentemente que o Senhor Jesus não é um pé de maçã, é uma figura de linguagem. Vamos ver, Jesus é comparado com uma linda macieira. Quem aqui já teve o privilégio de ver um pé de maçã? Quem já teve o privilégio? Pouca gente. Mas, irmãos, um pé de maçã é uma coisa linda, é linda. Ele florido ou frutificado é uma coisa fascinante, é uma coisa imponente. Ele não é muito grande, mas é uma coisa imponente, aqueles frutos vermelhos e o cheiro que exala das macieiras. Então, lá em Cantares 2 e 3, Jesus é comparado com uma macieira. É uma figura de linguagem, uma metáfora. Evidentemente que Jesus não é um pé de maçã. Ele disse, eu sou o pão da vida. É uma metáfora, não significa que nós comemos Jesus rasgando pelos dentes. Ele disse, eu sou a videira, o que, meus irmãos? Verdadeira. Não é que ele é um pé de uva, mas há uma metáfora, há uma analogia para explicar por que Jesus é uma videira. Ele é a oliveira verdadeira. Ele é a água da vida. Tudo isso são metáforas, são figuras de linguagem. Ele disse, eu sou a porta. Foi assim ou não foi que ele disse? Quem entrar por mim, salvar-se. Evidentemente que Jesus não é uma porta de vidro, nem uma porta de madeira. Cada metáfora dessa tem uma explicação. Glória a Deus. Então, lá em Cantares, Jesus aparece como uma linda macieira. Capítulo 2, versículo 3 de Cantares. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Qual a macieira entre as árvores de quê, irmão? Do bosque. O bosque, irmão, é uma floresta. E floresta não é lugar de macieira. Macieira é uma planta domesticada que não nasce no bosque. O bosque é lugar de árvores brutais, de árvores infrutíferas. A floresta é lugar de outras árvores. E a macieira em Cantares aparece no meio de quê, irmãos? No meio de um bosque selvagem aparece uma macieira. O que é que significa isso? O bosque selvagem é o mundo, o bosque grotesco é a humanidade, as árvores feias do bosque grotesco somos nós, e no meio dessas árvores do bosque, Deus mandou Jesus, a linda macieira, para se destacar no meio delas. Aleluia! Então, no meio do bosque bravio, no meio de uma floresta de árvores não tão belas, aparece a linda macieira. Jesus é a macieira pela sua essência, pelo seu cheiro, pela sua beleza, pelo seu caráter, pela sua santidade, pela sua divindade, pela sua glória, pela sua majestade, pelo seu poder, pela sua unção, pela sua maravilha. Jesus é a macieira no meio das árvores do bosque. Quem pode dar glória a este Jesus maravilhoso? Ele se destaca de todos. E o profeta, quando volta para Cantares 8, diz que no pé da macieira é o lugar de dar a luz. É o lugar que a mãe dá a luz, no pé da macieira. Por favor, debaixo de uma macieira, prossiga esse versículo 8 e 6 e 5 de Cantares. Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu à luz. Muito bem. Debaixo de uma macieira te despertei. Meus irmãos, parece um paradoxo despertar Jesus. Porque Jesus não dorme. Mas muitas vezes, irmão, parece que o Senhor dorme. Parece que tem um tempo de paradeiro. Parece que tem um tempo de coisas contrárias. Parece que tem um tempo de adversidade. Parece que o Senhor está dormindo. Como no barco. Vocês estão lembrados no barco no Mar da Galileia? Diz que estava havendo uma grande tempestade. Estava havendo uma grande tempestade. E o Senhor Jesus, como homem, não como Deus, porque Jesus carregava em si as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo
era Deus. Jesus já existia na eternidade consubstancial com o Pai. Ele era Deus. Porém, para salvar a humanidade, ele se fez o quê? São João 1,14, São João disse, e o verbo se fez carne. Então, é um mistério. Pastor, me explique como é que Jesus, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo Deus, se transformou em homem. E ficou sendo 100% Deus e 100% homem. Me explique! E eu vou fazer como crente que o pastor Genival estava numa cruzada, num culto de rua, e um irmão foi pregar, coitado, e atrapalhou-se e disse, meus amigos, vocês tenham cuidado com a pompiciência da carne. A pompiciência dos olhos. O nome não é pompiciência, o nome é concupiscência. Só que o bichinho, a leitura pouca, disse pompiciência. Aí ele mesmo ficou desconfiado e disse, aí talvez o amigo diga, pregador, e o que é pompiciência? E eu respondo, sei não. Então estou quase como aquele pregador. Mas irmão Genivar sabe, ele disse que irmão Genivar sabe. Então, irmãos, porque nem eu posso explicar e nem ninguém pode explicar como é que o verbo de Deus se tornou carne. O Deus eterno, o Deus criador, porque Jesus é o Deus criador. A Bíblia diz em João capítulo 1 que todas as coisas foram feitas por Ele. E em Hebreus e em Colossenses diz que nele todas as coisas subsistem. E em Hebreus diz que Jesus é quem sustenta o cosmos, é quem sustenta o universo. Aleluia! Como é que um Deus desse, a segunda pessoa da Trindade, se transforma em carne? E assume a natureza humana, continua sendo Deus e continua sendo homem. 100% Deus e 100% homem. E como o homem se cansa, e como o homem come, e como o homem dorme, e como o homem tem sentimentos humanos, sem deixar de ser Deus. Pastor, me explique isso. Não dá para explicar, porque o próprio apóstolo São Paulo, ele disse que é mistério. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Põe na tela, na Trinitariana, na ACF. Na ACF explica melhor. Glória a Deus, se for possível. 1 Timóteo 3,16, na ACF. Glória a Deus. Na nossa Bíblia diz, aquele que se fez carne. 1 Timóteo 3,16, ACF, Almeida Corrigida Fiel. Essa explica melhor. Glória a Deus. Olha aí. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Pronto. Olha aí. Olha aí que coisa linda nesse texto. Por que é que não dá para explicar? Como é que Jesus é 100% Deus e 100%? Por que não dá para explicar? Paulo diz por que não dá para explicar. Lê de novo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. É o que grande, o que, irmão? É grande este mistério. Não dá para entender, dá para crer. Agora, para explicar, não dá. Não dá. E pasmem, ele voltou para o céu e levou essa carne. Porque a Bíblia diz que Jesus lá no céu não perdeu a humanidade. Ô pastor, e depois que Jesus ressuscitou, ele não perdeu a humanidade dele não evaporou, a humanidade dele não acabou-se depois que ele cumpriu a obra, depois que ele ressuscitou, a matéria, a parte material humana de Cristo não se desfez não? Existe uma seita herética que anda de porta em porta, diz que o corpo de Jesus não ressuscitou. Eles dizem que o corpo de Jesus se desfez em gases. Uma seita que anda de porta em porta, acho que vocês conhecem, né? Com a sombrinha, com as pastas, glória a Deus. Não vou citar nome porque vocês sabem. Eles dizem que o corpo de Jesus se desfez na sepultura. Se transformou em fumaça. Diz que na hora da ressurreição, diz que fez... E Jesus desapareceu. Mas sabe o que é que Paulo diz? Que Jesus ressuscitou, que Jesus subiu ao céu e está como homem sentado à mão direita de Deus.
1 Timóteo 2:5, isso não está no nosso script, mas está chegando e alguém está precisando. 1 Timóteo 2:5. Primeira carta de São Paulo a Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Dá para dar um glória para ele, irmão? Subiu para o céu, está sentado à mão direita de quem? De Deus, intercedendo. A Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e quem? E não tem outro, não tem Pedro, não tem João, não tem Maria, não tem José, não tem Benedito, não tem Antônio. É o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas que Jesus Cristo é este? Homem. A natureza humana de Jesus nunca mais vai ser desfeita. Nunca mais. NVT, como é que diz na NVT? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. O homem. Lá no céu Jesus tem cabelo. Lá no céu Jesus tem dente. Lá no céu Jesus tem mãos. Lá no céu Jesus tem pés. Lá no céu Jesus tem coração. Lá no céu Jesus é Deus e é homem. E a chegada dele lá é a garantia que nós também vamos chegar lá. Quem pode dar glória para este Cristo maravilhoso? Levante as duas mãos e diga glória a Jesus. Dê glória a Jesus, porque Ele é verdadeiro Deus. Glória. E verdadeiro homem. Amém? Então, irmãos, Jesus, como homem ele cansou, como homem ele dormiu na popa do barco, como homem ele teve sede, foi assim ou não foi? Quando ele chegou na beira do poço de Jacó, que foi que ele disse à mulher samaritana? Que foi que ele disse? Dai-me de beber, porque tenho sede. E a Bíblia diz que ele estava cansado. Foi assim ou não foi? Cansado de viagem. E muitas vezes o Senhor parece que está dormindo. Mas o que é que nós devemos fazer nas dificuldades, quando o Senhor estiver parecendo dormindo? Que Ele não está dormindo, porque o guarda de Israel não dorme. O que nós devemos fazer? Vamos ver São Marcos 4:38. São Marcos 4:38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Salmo 144, 23. Salmos, se não houver equívoco. Salmo 144, 23. Não tem. É Salmo 44, 23. Salmo 44, 23. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Mas o guarda de Israel não dorme. Porque o salmista disse: acorda, Senhor. Desperta, Senhor. Não nos rejeites, Senhor. Isso é uma figura de linguagem. E muitas vezes o Senhor, na nossa vida pessoal, na vida da igreja local, da igreja estadual, da igreja nacional, da igreja mundial, parece que o Senhor está dormindo. Parece que o Senhor, meus irmãos, tem tempos de paradeiro, tem tempos que não tem pesca, parece que tem tempos de tempestade, e parece que o Senhor está o quê, meus amados irmãos? Dormindo. Mas o que é que nós devemos fazer? Nós devemos chegar para o Senhor e dizer: Senhor, acorda, Senhor, se não perecemos. E como é que a gente grita para acordar Deus? No sentido figurado, porque Deus não dorme.
Como é que a gente acorda Deus? Como é que a gente acorda Deus? Através das orações. Vamos ver o Salmo 34, versículo 4 e 5. Salmo 34, 4 e 5, por favor. Glória a Deus. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão confundidos. Amém. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Simão, se tiver quem ore, se tiver quem dobre o joelho clamando, Senhor, desperta, o Senhor vai despertar e vai responder. Aleluia. Se tiver quem clame, o Senhor vai responder. É balançar a macieira. Quando você balança uma árvore, o que é que acontece? Quando você balança uma árvore carregada de frutos, o que é que acontece? Quando você balança a árvore, os frutos caem. Como é que a gente balança a árvore da nossa macieira? Como é que a gente balança a nossa macieira? Oração. Através de quê, meus amados irmãos? Da Oração. Pode clamar que a macieira vai derramar os frutos, ela vai derrubar os frutos e você vai comer a bênção. Amém. Meus amados irmãos, vamos voltar para Cantares. É para que nós entendamos Cantares com maior precisão, os detalhes. Vão anotando na Bíblia. Glória a Deus. Vamos voltar para Cantares 8 e o versículo de número 5, debaixo de uma macieira. Prosseguindo, por favor. Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. O que é que eu aprendo, irmão? Que para dar luz, para gerar filhos espirituais, para gerar novos convertidos, para gerar fruto na vida dos crentes, para gerar vida, tanto nos de fora como nos de dentro, é necessário dores de parto. Diz que a mãe, quem é a mãe? Nós aprendemos nas outras aulas, quem é a mãe? Quem é a mãe? A igreja. A igreja dá luz no pé da macieira, debaixo de uma macieira. Quem é a macieira? Me ajudem a pregar. Quem é a macieira? Cristo. E a Bíblia diz que no pé da macieira é que a mãe dá luz. Mas ela dá luz com o quê? Dores. Debaixo de uma macieira te despertei e ali esteve tua mãe com dores. Irmão, para você ter uma igreja que divida, para você ter uma igreja que dá luz, para você ter uma igreja frutífera, para você ter uma igreja cheia do Espírito Santo, para você ter uma igreja equilibrada, para você ter uma igreja viva, é preciso que alguns paguem o preço com dores. Não se dá luz sem dores. Hoje, com a modernidade, é uma intervenção da modernidade, e as mulheres dão a luz sem dores. Através de injeções, através de anestesias, através de procedimentos cirúrgicos, a mulher dá a luz sem dores. Mas, naturalmente, não dá a luz sem dores. E, por sinal, a medicina moderna está tentando evitar cesariana. Está tentando evitar, não sei. Não é assim, doutor? Está tentando evitar, é verdade? Querem agora que as mulheres deem à luz o quê? De parto normal. Eles chamam de humanizado, né? Porque é mais saudável. É mais saudável, mais benéfico para a mulher, menos agressivo. Dói na hora, agora na hora, dói. As irmãs riram, glória a Jesus. As irmãs riram. Mas é mais saudável, a medicina está dizendo que é mais saudável. Eles hoje só fazem parte cesariana no último momento, se não tiver jeito. Porque o que Deus inventou, por mais doloroso que seja, ainda é melhor. Mas, irmão, para você gerar, o que é que eu aprendo aqui? Que para gerar filhos espirituais, para gerar vidas para Deus, é com dores. É preciso renúncia, é preciso jejum, é preciso oração, é preciso meditação, é preciso evangelização, é preciso correria, é preciso busca de Deus.
Para você ver uma igreja com vida, para você ver uma igreja, se for só uma religião é fácil. Se for só um grupo religioso é fácil. Agora, uma igreja viva, uma igreja nascida de novo, uma igreja nascida do Espírito, irmão, é com dores. Os líderes sofrem dores. Os pais sofrem dores pelos filhos. Os pais sofrem dores pelos filhos. As mães sofrem dores pelos filhos. Os avós sofrem dores pelos netos. O pastor sofre dor pela igreja. O dirigente da congregação sofre dores. Sem dores não vai haver vida. Debaixo de uma macieira te despertei, e ali esteve tua mãe com dores de parto. Aleluia. Está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Viva. A Viva diz diferente. Liga da Bíblia Viva. Foi debaixo da macieira, onde sua mãe sofreu para trazer você ao mundo. Foi ali que eu acordei o seu amor. Foi debaixo de uma macieira que sua mãe sofreu. Igreja verdadeira sofre. Igreja que tem o objetivo sublime de ganhar almas, ela sofre. A nossa mãe igreja, ela sofre, ela paga o preço. Às vezes a pessoa diz assim, eu vou montar uma igreja. Às vezes passa numa igreja séria, vê a igreja cheia. Se eu vou montar uma igreja também, aí chega lá, monta. É dois trabalhos, monta e desmonta. Porque gerar vidas espirituais, irmão, é com dores. Sofrimento. É com sofrimento, é com renúncia, é com perseguição, é com incompreensão, é com coisas contrárias, adversidade. Irmão, quem foi o apóstolo que mais ganhou alma? Me ajude. Quem foi o apóstolo que mais ganhou almas para Deus? Paulo, Paulo. Vocês não sabem disso? Disseram da boca para dentro. Quem foi o apóstolo que mais ganhou almas? São Paulo. O apóstolo São Paulo. Mas foi o que mais sofreu, irmão. Ganhar alma não é chegar numa esquina, alugar um salão e montar uma igreja, não. Botar um microfone e botar umas lâmpadas bonitas. Não, irmão. Igreja mesmo de verdade, igreja com vida, é sofrimento, é lágrima, é jejum, é oração, é santificação, é renúncia, é lágrima, é ralar os joelhos no chão, nos pés do Senhor Jesus. Vamos ver isso. Vamos ver isso em Gálatas. Vamos primeiro para 2 Timóteo 2:10. 2 Timóteo 2:10. O apóstolo São Paulo falando sobre o seu trabalho evangelístico, sobre o seu trabalho de fundar igrejas. 2 Timóteo 2:10. Olha aí. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Portanto, disse Paulo, tudo sofro por amor de quem, meus amados irmãos? Dos escolhidos. Dos escolhidos. Para que também eles alcancem o quê? A salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Ele disse que para alcançar os escolhidos, para alcançar as almas que Deus preparou para salvar, ele disse tudo o que, irmão? Ele disse, a minha vida não é boa, a minha vida é surfando na onda. Foi assim que ele disse, o apóstolo São Paulo? Ele disse, tudo sofro por amor dos escolhidos. Você vê um pastor de paletó, um pastor com P maiúsculo. Não estou falando de pastel. Eu estou falando de pastor. Você vê um pastor, irmão, um pastor com P maiúsculo, chamado por Deus, que existe muitos, graças a Deus, existe muitos na face da terra. Não existe só um nem dois, não. Tem 7.000, é assim que a Bíblia diz? 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Quando você vê um pastor verdadeiro, você não sabe os sofrimentos, as lutas, as aflições, as contradições, as tristezas, as amarguras que ele passa para poder gerar vida, para poder gerar no reino, para poder gerar a glória, para poder gerar o equilíbrio, para poder gerar unção. Paulo disse, tudo
sofro por amor dos escolhidos, para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. E o pior é que o pastor não pode dizer. O pastor não pode chegar no púlpito e contar: olha, irmão, hoje eu passei isso, hoje eu passei aquilo, hoje eu passei aquilo outro. Não pode. Ele tem que chegar bonito, bem vestido, perfumado. Tem que tomar banho, senão, quando der um abraço do povo, o povo cai, glória a Jesus. E fazendo de conta que tudo está bem. Não pode dar desabafo. Tem igreja por aí fora que o povo dá desabafo, né? Aqui tem crente assim, aqui eu... Não, o povo quer isso aqui, o povo quer a palavra de Deus. Suas lutas, seus sofrimentos, você vai contar onde? Onde é que você vai contar seus sofrimentos? Nos pés de Jesus. Dá para dar um glória para Deus? Glória a Deus. Para ganhar alma é com sofrimento, irmão. Ser pastor não é um carro bonito, não é uma gravata bonita. É verdade que precisa de um veículo, senão não anda. É verdade que precisa de uma roupa decente, porque ele representa a comunidade. É verdade que precisa de um sapato digno. É verdade que precisa da feira. Mas ser pastor não é isso, não. Ser pastor é isso aí. Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Por isso que lá em Cantares diz: debaixo de uma macieira a minha mãe te deu a luz, com dores de parto. Vamos agora para Gálatas 4:14. Gálatas 4:14. Perdão, Gálatas 4:19. Desculpe-me. Perdão, Gálatas 4:19. Ajeita aí. Glória a Deus. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Prestem atenção, palavra por palavra. Quem foi que fundou a igreja dos Gálatas, a igreja da Galácia? Quem foi que fundou? O apóstolo São Paulo. São Paulo. Mas, irmãos, quando Paulo saiu, apareceram uns hereges, apareceram uns falsos profetas, uns falsos pastores, e envenenaram a igreja. E ele, quando sabe disso, ele escreve uma carta para eles, repreendendo-os, aconselhando-os. Tudo que Paulo ensinou, os falsos profetas tentaram desmanchar o que Paulo ensinou. Ainda hoje tem gente assim, pastor dá doutrina na igreja, e alguém fica: obedeça não. Aquilo é a conversa dele. Graças a Deus que hoje não tem mais. Tem, irmão. Gente que envenena. Paulo pregou em Galácia, ganhou a igreja, fundou a igreja. A Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, e quando Paulo saiu, chegou uma outra turma e desmanchou tudo que Paulo havia ensinado. Aí Paulo manda uma carta para eles, que não dá tempo da gente meditar nas queixas de São Paulo, e ele diz: meus filhinhos. Aí no fim ele trata como com carinho, irmão. Meus filhinhos. Veja, eu queria que todo mundo lesse, por favor, junto com o pastor Múcio. 1, 2, 3. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Meus filhinhos. Primeiro, teve que tratar com brandura. Não pode meter o cacete. Tem pastor que diz: aqui tem um bocado de gente sem vergonha. Glória a Jesus. Mas não pode dizer isso, não. Meus o que, irmão? Meus o que, irmão? Filhinhos. Meu bem, meu amor, meu cravo, meu bugari, meu cravo de defunto. Tem que tratar com carinho, irmão. Mesma coisa toda engringolada, mesmo tudo errado, pastor tem que tratar com carinho as ovelhas. Não pode meter o cacete.
porque viu a coisa errada. Vocês são os desobedientes, vocês são os rebeldes, né? Glória a Deus, vocês vão ver, eu vou meter o pau na venta de vocês. Glória a Jesus. Não. Paulo disse, meus filhinhos, por quem, agora veja a profundidade do texto sagrado, por quem de novo sinto o quê? As dores de parto. De novo, quer dizer, ele já tinha sentido uma vez, e agora outra vez. Pastor é homem espetado de dores. Quando pensa que a coisa está boa, aparece um cão do outro lado. É verdade, não é, irmãos amados? Você tem uma festa, Jesus salva, cura, batiza, alegra, esse domingo de noite, Jesus batiza 30, salva 40, e o fogo pega e você volta para casa. Agora, quando é na segunda-feira, na porta, um problema desse tamanho. É verdade ou não é? Porque pastor vive assim, de novo, sinto o quê? Sinto o quê? Sinto o quê, meus irmãos? E não pode perder a paciência. Tem que chamar de quê, irmãos? Eu não quero dizer não, né? Tem que chamar de quê, meus irmãos? Filhinho, meu bem, meu cravo, meu bugari, diga o nome de outra flor, meu bem me quer. Não pode perder o equilíbrio. Mas o coração com dores De parto. De novo. De novo. A nossa igreja, pela graça de Deus, tem vitória, porque nós somos orientados pela Sagrada Escritura, e quem pode dar glória ao nome do Senhor Jesus na Assembleia de Deus, só erra quem quer. Que doutrina tem? Gerar vida, gerar avivamento, gerar despertamento é dor para os ministros, é dor para os pais de família, é dor para as mães de família, é dor para a dirigente do círculo de oração, é dor para a dirigente do departamento de senhoras. Cadê o departamento das senhoras? Cadê a dirigente do departamento de senhoras? Olha aí. Dói um pouquinho para tomar conta delas? As bichinhas ficaram tão desconfiadas, para não dizer. Dói. Para tomar conta do conjunto das crianças, dói, dor de parto. Para tomar conta de uma classe de escola dominical, dói. Dói ou não dói, irmãos amados? Dói. Para ser porteiro, dói. Lá em Delmiro Gouveia tinha um velhinho porteiro, que ele bem velhinho, né? E o menino fez traquinagem, ele foi repreender o menino deu um chute na canela do velho. Aí o velho fez, Aí o menino disse, papai não é. A obra de Deus é feita com dores de parto. Quem pensar que ser pastor, ser dirigente é uma farra, está redondamente com dores. Dores da ingratidão. É verdade ou não é, irmãos amados? Dores da traição. Dores de calúnia. Dores de contrariedades. Mas Paulo disse, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles alcancem a salvação. Nosso alvo é que o povo alcance o que, irmão? É que o povo alcance o que, irmão? Eu posso sofrer o que eu sofrer, mas eu quero que no dia que a trombeta tocar, uma multidão suba para o céu pela salvação em Cristo Jesus. Amém? Debaixo de uma macieira te despertei. E ali a tua mãe, a minha mãe, deu à luz com dores de parto. Igreja só é igreja se tiver. Igreja não é farra, irmão. Hoje em dia tem muitos lugares que se dizem igreja, mas não é mais igreja. É um clube para você se sentir bem. É verdade, não é? Eu vou lá para me sentir bem. Quando chega lá, teve uma irmã que deixou a nossa igreja e foi para uma igreja que tinha muita dança. Não dança no espírito, dança ensaiada.
Aí eu encontrei com ela, não foi aqui em Maceió não, foi no interior. Apareceu lá uma igreja de dança e ela foi para lá para o ministério de dança. Aí eu disse, ó irmã, nunca mais eu lhe vi aqui. Sou pastor. Encontrei com ela na rua. Eu agora estou em outra igreja. Por quê, irmã? Eu sei lá, irmão, lá é tão legal. Eu disse, irmã, por quê? Lá, irmão, o senhor não quer ministério de dança? E eu sou dançarina de nascença. E lá, pastor, estou no ministério de dança, mas é legal, eu danço. Glória a Deus. Eu digo, mas pia mesmo o cão, como é que opera? Glória a Deus. Meu irmão, glória a Jesus. Não tem dor, não, tem dança. Não tem dor, tem dança. Aqui não é dança, aqui é dor. Mas gera vida eterna, gera salvação. Quem pode dar glória ao nome de Jesus Cristo, gera vida eterna. Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles alcancem a salvação. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Então, irmãos amados, quem pensar que ser crente, ser pastor, ser obreiro, ser obreira, está pensando que é fácil, está redondamente o que, irmãos? Enganado. É com dores, com dores, com dores. Ser crente é com dores. Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome o que, meus amados irmãos? A sua cruz. A sua cruz e o que, irmãos amados? Siga-me. Cruz é coisa de farra ou é coisa de dor? Dor. Cruz é coisa de dor. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui. Aí agora ela faz um pedido ao noivo. A noiva faz um pedido ao noivo. Glória a Deus. Vamos ver qual é o pedido do versículo de número 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. Muito bem. Meus amados irmãos, ela diz assim, a noiva diz, põe-me como selo sobre o teu coração. Pastor, o que é isso? Para nós entendermos essa linguagem bíblica, nós temos que ir para estudar o contexto, e estudar a história, e estudar o contexto social, cultural daquela época. Naquela época, pouquíssimas pessoas sabiam ler. Pouquíssimas. E o que é que acontece? Até os reis, muitos reis, não sabiam ler. Só quem sabiam ler era uma classe privilegiada chamada escribas. Isso no mundo egípcio, no mundo cananeu, no mundo hitita, no mundo assírio. Os escribas, eles sabiam ler e sabiam escrever. Era uma coisa que era como uma profissão que as demais pessoas não se interessavam, porque era dever dos escribas saberem ler e saberem escrever. E o povo não sabia, até rei não sabia ler, nem sabia escrever. Então, o que era que fazia com as pessoas que não sabiam ler nem escrever? Elas mandavam fabricar um selo ou um sinete de metal, geralmente de metal, ia no ourives, e o ourives colocava uma marca naquele metal, colocava um desenho exclusivo para aquela pessoa. E aquele sinete, ou aquele selo, era a sua assinatura. Ele carimbava documentos com aquele selo. Era pessoal e intransferível. Não podia dar a ninguém. Era como cartão de crédito. Não dê o seu cartão de crédito a ninguém. Nem a sua mãe. Não dê. Dê a mulher a pulso. Glória a Jesus. Aleluia. Mas a sua mãe não dê, a seu pai não dê, a seu amigo não dê, porque você vai perder o amigo. Ô fulano, me empresta teu cartão, que o meu está sujo. Ora, ele sujou o dele. Quanto mais o teu. Ele não teve pena dele? Cartão de crédito, escova de dente e esposa não se empresta a ninguém. Então, o selo era um anel ou um pingente. Havia um cordão de ouro, ou um cordão de prata ou de metal, e a pessoa guardava no peito, pendurado no pescoço, e era sobre o peito, ou na mão, ou no braço, ou no dedo, ou no peito, sobre o coração. Era
era inseparável da pessoa. Quando a pessoa precisava assinar um documento, então a pessoa tirava aquele pingente e assinava, carimbava e depois voltava para o peito, pendurava sobre o seu coração. Então a noiva diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. O que quer dizer isso? Ela pedindo ao noivo: olhe, me coloque no seu coração como um selo, como um pingente, como um... Tem um nomezinho outro. Que marca, é uma coisa que marca, mas me fugiu da mente. É o selo que estava, o carimbo. Que estava o carimbo. E esse carimbo o dono não se apartava, não guardava numa gaveta, não guardava numa mala, não guardava em nenhum lugar. Era junto da própria pessoa, ou no braço, como um bracelete, ou no dedo, como um anel, ou então pendurado sobre o peito, sobre o coração. O que é que significa isso? Ela pediu que ela ficasse no coração dele como um selo, como um pingente, como um carimbo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos isso no passado. Vamos ver em Gênesis 38, 18. Gênesis 38, 18, por favor. Gênesis 38 e 18, por gentileza. Então ele disse: que penhor é o que te... E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O teu selo. Isso aqui foi a viúva do filho de Judá, Tamar, não foi assim, não era Tamar, não é? E ela enganou o sogro, se apresentou como uma meretriz, como uma prostituta, e ele disse: olha, eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Ela disse: você me dá um penhor. E ele disse: qual é o penhor que você quer que eu lhe dê? E ela disse: se você me dá o seu selo, que é justamente esse pingente, ou era no braço, ou era no dedo, ou era pendurado no pescoço. Você me dá o seu pingente, você me dá o seu lenço, e você me dá o seu cajado como garantia. Mas ele cometeu um erro gravíssimo. Primeiro, porque ele se prostituiu. E segundo, porque ele deu uma coisa inalienável. O selo. Esse selo não podia ser dado. Isso aí dá uma pregação, não dá? Na mão de um pregador? Vão se arrumando aí que eu quero ouvir a pregação. Glória a Deus. A noiva pediu: põe-me como selo sobre o teu coração. Irmãos, o selo no coração é inseparável da pessoa. Ela estava pedindo: Senhor, que eu esteja no teu coração, assim como o selo está em cima do teu peito, que eu esteja dentro do teu coração, Senhor. Inseparável, assim como o selo é inseparável, ou como um bracelete no teu braço, que também era inseparável, ou como um anel no dedo, o sinete no dedo. Irmão, o Senhor, Ele nos carrega. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o Senhor nos carrega. O nosso relacionamento com o Senhor é maravilhoso. Ele nos carrega no peito dEle, Ele nos carrega no coração dEle, como se fosse um pingente, como se fosse um selo, como se fosse um sinete real. Ele disse: ainda que uma mãe se esqueça de ti, eu não me esquecerei de ti. Porque tu és um pingente. Tu estás no meu coração. Irmão, medita nisso. Tua pessoa, teu nome está sobre o peito do Senhor Jesus. O diabo às vezes diz: tu estás desamparado. O diabo diz: para ti não tem jeito. O diabo diz: tu é um azarado. O diabo diz: Deus não te ama. Aí você pega a Bíblia e diga: Satanás, eu sou um pingente sobre o peito do Senhor Jesus. Eu sou um selo sobre o peito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus me ama. Ele disse: eis que com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade te atraí. Irmão, não tem quem arranque esse pingente do peito de Jesus. Esse pingente é você. Esse selo é você. Essa peça preciosa no peito do coração de Jesus é você.
Quando o diabo vinha dizer que Deus não lhe ama, diga: Satanás, como é que ele não me ama? Eu estou pendurado no peito dele. Isso demonstra no sumo sacerdote. Quando Deus mandou fazer a roupa de Arão, vamos abrir a Bíblia em Êxodo 28. Quando Deus mandou fazer a roupa de Arão, Deus mandou botar em cima da roupa de Arão um peitoral com 12 pedras. 12 pedras. 12. Pedras preciosas. Vamos ver isso. Êxodo 28 e 11. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos, lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Essas não eram as pedras do peito, essas eram 2 pedras dos ombros. Disse que Arão era o sumo, e ele era o único que entrava no santo dos santos, diante de quem? De Deus. E quando ele entrava no santo dos santos, além de 12 pedras, com os 12 nomes dos filhos de Israel, ele entrava com 2 pedras, uma aqui e outra aqui, pedras preciosas, 6 nomes de um lado e 6 nomes do outro. Quando Arão entrava diante de Deus, que Deus olhava para Arão, quem era que Arão via? Aliás, quem era que Deus via em Arão? Quem era que Deus via em Arão? O nome das 12 tribos de Israel, lavrada em pedra preciosa com engaste de ouro. Presas com engastes de ouro. Quando o sacerdote Arão entrava diante de Deus, estava Judá, estava Levi, estava Issacar, Rúben, Simeão, Dan, Gade, Azé, Naftali, Zebulon e Benjamim. Os 12 nomes estavam ali, no peito de Arão e nos ombros de Arão. Quem é o nosso sumo sacerdote? Hoje não tem mais sumo sacerdote na terra. Quem é o único sacerdote que chega, o único sumo sacerdote que chega diante de Deus para interceder por nós? Quem é? Diga o nome dele. Jesus. Diga o nome dele. Jesus. Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Arão era um tipo de Cristo, era uma figura de Cristo. Hoje não precisa mais de sumo sacerdote, porque nós temos um sumo sacerdote diante de Deus. E quando Jesus chega diante de Deus, sabe o que é que ele leva para apresentar ao Pai? Você sabe o que é que ele leva? O nome de cada um de nós. Quando Deus olha para Jesus, a Bíblia diz em Hebreus que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando Jesus chega diante do Pai, meu irmão, já pensou? Meu nome, o meu pobre e miserável nome, está lá no peito de Jesus. José Orisvaldo Nunes de Lima. Múcio Arruda. Aleluia. Luciano Aquino. Alberto Olímpio. Herman Trindade. Diga seu nome. Todo mundo diga seu nome. Cada um dê um grito. Diga o seu nome. Múcio. Mais alto, diga seu nome. Múcio. Pois o seu nome está no peito. Aleluia. Como selo. Que coisa gloriosa. A noiva pediu: põe-me como selo sobre o teu coração. O seu nome está nas mãos de Jesus. O seu nome está numa pedra preciosa no peitoral de Jesus lá no céu. Aí quando o Pai olha para Jesus, por que é que toda bênção vem através de Jesus? Porque os nossos nomes estão em quem?
Estão em Jesus. Não está em Pedro, não está em Tiago, não está em João. João é gente boa, Tiago é gente boa, Maria é gente boa, Benedito é gente boa, mas só tem um sumo sacerdote que carrega no coração nosso nome. Aleluia. Então, meu irmão, você volte para casa tranquilo. O seu nome está selado no coração de Jesus. Aleluia. Aleluia. Outra coisa, deixa eu dizer outra notícia para encerrar. No tempo antigo, olha, no tempo antigo, quando havia muitas guerras, eu vou encerrar com esta palavra, quando havia muitas guerras no tempo antigo, aí os filhos iam para a guerra, era ou não era? Iam para a guerra e as mães ficavam rindo ou chorando? As mães chorando. E às vezes os filhos nunca mais voltavam. Sabe o que era que elas faziam? Elas iam na casa de um lapidador, de um ferreiro, e elas mandavam colocar o nome dos filhos na mão, na palma da mão. Para nunca o quê? Para nunca o quê? Esquecer. Chorando. As mães que perdiam os filhos iam chorando e elas mandavam gravar o nome dos filhos. E quando o tempo ia passando, que elas queriam esquecer os filhos, o que era que acontecia? Elas olhavam para a mão. Aí Deus disse a mesma coisa, Isaías 49. Isaías 49 não está no script. Vamos nos colocar de pé.